Muito bem, alunos. Vamos continuar com o nosso estudo dos logaritmos. Vamos falar hoje das propriedades operatórias dos logaritmos. Essa é muito importante porque a gente vai se deparar com muitos logaritmos que não são exatos na matemática, tá certo? Os logaritmos exatos, a gente viu os exercícios, mesmo aqueles que vocês têm que transformar, né, o logaritmo numa equação exponencial, você consegue chegar num resultado racional. Agora, às vezes o logaritmo não é exato, né? Por exemplo, se aparecer no exercício para você assim, quanto vale o logaritmo na base 2 de 7? Quanto será que vale? Logaritmo na base 2 de 7. Você vai dizer para mim assim, professor, não faço a menor ideia, porque eu sei que 2 elevado ao cubo dá 8, certo? E 2 elevado ao quadrado dá 4. Então não tem um número inteiro que eu eleve o 2 e dê 7. Tudo bem, mas existe um valor aproximado, um valor decimal. 2 elevado a um certo valor decimal, que deve ser um número entre 2 e 3, certo? 2, alguma coisa, vai dar aproximadamente igual a 7. Nas calculadoras, você consegue encontrar o logaritmo decimal de base 10 e o logaritmo neperiano, certo? Para você fazer o cálculo de logaritmos não exatos. Aliás, com o uso da calculadora, ficou muito mais fácil o estudo dos logaritmos não exatos, porque você não precisa decorar nenhum valor de logaritmo não exato, nenhuma potência como essa, 2 elevado a quanto que vai dar 7, você vai precisar decorar os resultados. Acontece que as propriedades, como diz o nome, operatórias dos logaritmos, fornecem algumas ferramentas que, se você conhecer um certo logaritmo não exato, você consegue encontrar outros, tá? Então elas são muito importantes. Você que vai fazer PSS ano que vem, né, do primeiro ano, lá no dia 31 de janeiro, tem que saber as propriedades operatórias dos logaritmos, que são 3, que a gente vai ver detalhadamente hoje. E vamos ver também alguns exercícios para trabalhar com essas propriedades operatórias dos logaritmos, tá? A primeira propriedade ela é bem interessante, tá? Ela diz o seguinte: o logaritmo numa base A de uma letra maiúscula A, né? Então, logaritmo na base A de A, mais o logaritmo na mesma base A, ó, mesma base, de um outro número B, eu posso transformar esta soma desses dois logaritmos no logaritmo na mesma base A do produto de A com B. Tá certo? Então você transforma uma soma de dois logaritmos num logaritmo de, na mesma base, lógico, A do produto dos antilogs. E a propriedade é super interessante porque às vezes você vai usar a propriedade num sentido, às vezes você vai usar no outro, dependendo do exercício. Então você pode ter um exercício que você use esta propriedade aqui para transformar um logaritmo em 2 ou transformar 2 em 1, depende da necessidade de um exercício. Tudo bem? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade operatória, se você aprendeu a primeira, você vai aprender a segunda. Diz o seguinte: logaritmo na base A de uma letra maiúscula A menos o logaritmo na mesma base A de uma letra maiúscula B é igual ao logaritmo nessa mesma base A de A dividido por B. Então veja como são parecidas essas duas propriedades, né? Quando eu somo dois logaritmos na mesma base, eu posso transformar no logaritmo do produto dos antilogs. Quando eu subtraio os dois logaritmos na mesma base, eu transformo essa subtração no logaritmo na mesma base da divisão dos antilogs. Então a soma vira produto e a subtração vira divisão. Quer dizer, você acaba decorando a primeira, você acaba decorando a segunda propriedade operatória. Tá certo? Às vezes, a UEPG coloca a própria propriedade operatória no vestibular. Veja um item que era falso no vestibular da UEPG, que já apareceu numa prova uns tempos atrás. Então, no exercício dizia o seguinte: a alternativa, eu não lembro o número, mas vamos supor que fosse a alternativa 04 da questão. Sobre logaritmos, some as afirmativas verdadeiras. Então, a afirmativa 04 dizia assim: logaritmo na base 2 de A vezes o logaritmo na base 2 de B é igual ao logaritmo na base 2 de A mais B. Tá, e veja que no começo eu já falei que era falso, né?
Por que é falso essa afirmação? Essa afirmação é falsa porque ele inverteu os sinais aqui, ó, né? Aqui teria que ser o sinal de mais e aqui teria que ser o sinal de vezes. Não existe uma propriedade que transforme o produto de dois logaritmos no logaritmo de uma soma. Isso não existe. Existe transformar a soma de dois logaritmos no logaritmo de um produto. O contrário não existe. É que às vezes tem aquele aluno que decora meio por cima, né? Tá? Decorou o logaritmo que é a propriedade transforma a soma em produto. Tá, mas ele não lembra bem certo aonde que vai a soma em produto, ele acaba marcando o verdadeiro. Veja, é um item muito fácil, porque se você decorou a propriedade, você sabe que isso aqui não existe. Por isso que isso aqui é falso. Tá certo? Então essas duas propriedades operatórias são importantíssimas para quem vai fazer PSS, vestibular da UEPG. Você vai usar essas duas primeiras propriedades e, como falei, aparecem com muita frequência nos vestibulares aqui da UEPG na prova do PSS, tá certo? Tem que decorar, copie essas duas propriedades numa folha de papel Chamex, coloque no quarto, né? As duas e mais a próxima que a gente vai ver, as três propriedades operatórias, você vai com certeza contar com elas na prova de matemática. Então é muito importante saber as propriedades operatórias. A terceira e não menos importante propriedade operatória dos logaritmos é a propriedade da potência. Sempre que você tem um logaritmo de uma base de um número elevado a um expoente qualquer, você pode pegar este número e passar para frente multiplicando o logaritmo. Então fica m vezes o logaritmo na base a de a. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse assim, logaritmo de x ao quadrado. Como é que eu poderia representar? Veja que eu não coloquei a base de propósito. Quando a base não aparece, você já sabe que a base é 10, certo? Então a base não apareceu, eu tenho certeza que a base é 10. Muito bem, então se eu aplicar aqui essa terceira propriedade, eu posso tirar esse expoente aqui do x e colocar na frente. Vai ficar 2 vezes o logaritmo de x. Tudo bem? Veja que propriedade interessante, tranquila, né? Sempre você pode pegar o expoente do antilog e jogar para frente. Mas, vou colocar aqui, atenção, ó. Atenção. Certo? Por que atenção? Se por acaso aparecer assim para você, logaritmo de x ao quadrado, neste caso, eu não posso jogar esse 2 aqui para frente. Aí você pergunta, mas por que eu não posso, prof? Não é a mesma coisa? Não, repare no parênteses que tem aqui e no parênteses que não tem aqui. Então, essa propriedade serve quando é o antilog elevado a um expoente, ó, x ao quadrado. Se eu tenho parênteses, não é só o antilog que está elevado ao quadrado, é todo o logaritmo que está elevado ao quadrado. Então, você não pode, nesse caso, jogar o 2 para frente. A única coisa que você pode fazer é representar esse logaritmo de x ao quadrado assim, ó, sem usar o parênteses, logaritmo ao quadrado de x. Tá certo? Você colocar esse 2 aqui no meio significa que você está elevando todo o logaritmo ao quadrado. Então, você pode representar assim todo log ao quadrado ou com log ao quadrado de x. O quadrado no meio, não na ponta, significa que é todo log que está elevado ao quadrado. E nesse caso, eu não posso jogar o 2 para frente. Eu não posso aplicar aqui a terceira propriedade operatória. Tudo bem? Então, repare, são 3 propriedades operatórias muito importantes na resolução de vários exercícios que envolvem logaritmos, principalmente os logaritmos não exatos, tá certo? É o que a gente vai ver agora com alguns exemplos para a aplicação destas propriedades operatórias dos logaritmos. Então, vamos ao primeiro exemplo de exercício envolvendo as propriedades operatórias. Então, veja, ele coloca para você 2 logaritmos não exatos, tá certo? O logaritmo de 2 na base 10, que vale aproximadamente 0,301. Isso quer dizer que se eu fizer 10, que é a base, 10 elevado a 0,301, vai dar 2. Você pegar uma calculadora e bater lá 10, bate a tecla da potência e coloca 0,301 e dá um Enter, vai dar
1,9999, ou seja, muito próximo do 2. Na verdade, esse número aqui é um número irracional, ele não tem fim. Tem mais casas depois da vírgula aqui, tá certo? A gente faz um arredondamento para fazer o exercício, normalmente na segunda ou na terceira casa decimal. A mesma coisa para o logaritmo de 3, né? 10 elevado a 0,477 dá aproximadamente 3. Então, se você pegar uma calculadora científica e colocar lá 10, daí aperta a tecla x elevado a y, e aí aperta 0,477 e dá um Enter, vai dar o número 2,999, aproximadamente o 3, tá certo? Então, você tem dois logaritmos não exatos, né, aproximados, o logaritmo de 2 na base 10 e o logaritmo de 3 na base 10. E com esses dois logaritmos não exatos, eu quero calcular o logaritmo de 6, por exemplo. Mas como que eu faço para calcular o logaritmo de 6, sabendo o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3? Bom, aqui você pode fazer uma fatoração simples, né? Se você fatorar o 6, você não vai encontrar 2 vezes 3? 2 vezes 3 não é igual a 6? Sim. Ora, então eu posso aqui aplicar a primeira propriedade dos logaritmos no sentido contrário que a gente viu. Ó. Eu posso aplicar aqui a primeira propriedade operatória dos logaritmos e transformar isso no logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei o 6 e fatorei. 6 é 2 vezes 3. E aplicando a primeira propriedade dos logaritmos, eu transformo o logaritmo desse produto numa soma de logaritmos conhecidos. Porque você sabe quanto vale o logaritmo de 2 e você sabe quanto vale o logaritmo de 3. Então, o logaritmo de 2 é 0,301 e o logaritmo de 3 é 0,477. Ou seja, somando esses dois valores, você vai encontrar 0,778. Tudo bem? Beleza? Então, veja, é possível calcular o logaritmo de 6, sabendo o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, aplicando simplesmente a primeira propriedade operatória. Tá certo esse exemplo? Tranquilo? Vamos ver outros exemplos usando os mesmos logaritmos de 2 e de 3. Então, na letra B, eu tenho o logaritmo de 64 na base 10. Bom, 64 também é um número que você consegue fatorar, né? Se você decompor o 64 em base 2, 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Tudo bem? 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à sexta, 64. E como eu sei quem é o logaritmo de 2 e aparece uma potência aqui agora, 2 à sexta, né? Aqui eu posso aplicar, nesse caso, a terceira propriedade operatória. E se eu aplicar a terceira propriedade operatória, eu pego aquele 6, que é o expoente de 2, e jogo na frente. Fica 6 vezes o logaritmo de 2. Tudo bem? Ora, o logaritmo de 2 vale quanto? O logaritmo de 2 vale 0,301. Então, se eu multiplicar 6 por 0,301, o que eu vou encontrar? 1,806. Tudo bem? Beleza? Veja que é bem tranquilo, né, para calcular o logaritmo de 64. Então, claro, mas professor, e se ele não me desse lá no enunciado o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3? Aí não tem como você resolver esse exercício. Ele tem que te fornecer alguns logaritmos não exatos, no caso, esse exercício do de 2 e o de 3, para que, através das propriedades operatórias, você consiga chegar em outros logaritmos. Tá certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vou calcular aqui, ó, letra C, vou continuar aqui na mesma página. Eu vou calcular o logaritmo de 5. Eu estou pedindo o logaritmo de 5. Quanto é que vale o logaritmo de 5 na base 10? Bom, você podia falar, professor, mais 5 é 2 mais 3. Certo, mas não esqueçam que a gente viu lá no comecinho
que não existe uma propriedade que transforma o logaritmo de uma soma num produto. Essa propriedade é falsa, ela não existe, tá certo? Por isso que a gente usou de 6, né? 6 é 2 vezes 3 na letra A. Agora, se for 5, e 5 é um número primo, não tem nem como decompor o 5, como é que eu faço para conseguir chegar nos dados do exercício usando o logaritmo de 5? Bom, aqui a gente pode fazer um outro artifício. O logaritmo de 5, ele pode ser escrito como 10 dividido por 2. Concordam que é a mesma coisa? 10 dividido por 2 é 5. Aí você fala, tá, mas tudo bem, e daí? Bom, daí que nesse caso, quando a gente transforma o 5 em 10 dividido por 2, eu posso aplicar aqui a segunda propriedade operatória. E se eu aplicar aqui a segunda propriedade operatória, então eu vou ter como resposta aqui o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Mas você podia falar agora, mas tá, professor, mas eu tenho o logaritmo de 2, beleza, mas o de 10 não. Mas aí que está o grande detalhe. A base não é 10. Então, se o antilog for um múltiplo de 10, esse logaritmo aqui é um logaritmo exato. Pergunto para vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui no cantinho. 10 elevado a qual potência que dá 10 como resposta? Né? Porque aqui é 10, não. 10 elevado a quanto que dá 10 como resposta? Você fala assim, professor, é 1. Então, o logaritmo de 10, se a base for 10, é um logaritmo exato. Então, se a base for 10 e aqui for um múltiplo de 10, vai ser sempre um logaritmo exato. Tá? Aí o logaritmo de 2 é 0,301. E se você fizer essa subtração, você vai encontrar 0,699. Tá certo? 1 inteiro menos 0,301 é 0,699. Então, a gente usou nesses 3 primeiros modelos, né, as propriedades operatórias dos logaritmos para achar outros logaritmos não exatos a partir do log de 2 e do log de 3. Tudo bem? Vamos fazer mais 2 modelos, 2 exemplos de exercícios usando os mesmos dados, log de 2 e log de 3? Muito bem. E se eu quiser calcular o logaritmo de 12? Como é que eu faço? Bom, eu também posso fatorar o 12, né? O 12, fatorando, é 2 vezes 2 vezes 3. Tudo bem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aqui, mas é um produto de 3, professor, não tem problema. Você também pode aplicar aqui a primeira propriedade e transformar esse produto triplo numa soma. Então, vai ficar assim, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2, todos na base 10, né? Mais o logaritmo de 3 na base 10. Repare que quando a base não aparece é porque a base é 10, tá? E aí eu substituo 0,301 mais 0,301 mais 0,477, que vai dar igual a 1,079. Então, esse aqui é o logaritmo de 12 na base 10. Então, usei a primeira propriedade aqui, fatorei o 12, certo? E encontrei, então, uma soma de logaritmos conhecidos, ou de 2 ou de 3, substituí os seus resultados para efetuar a soma. Então, veja que é sempre possível, se você tiver uma base de partida, né, 2 logaritmos não exatos, achar outros logaritmos que possam ser mexidos e transformados através das propriedades operatórias no logaritmo pedido. Beleza? Vamos ver agora a letra E. Gente, e se o logaritmo pedido for de 1,8? 1,8 número decimal, professor? Bom, você pode transformar esse número decimal numa fração, né? 1,8 você pode escrever como logaritmo de 18 dividido por 10. Tudo bem? E aí, como você transforma esse número decimal numa fração, você pode aplicar aqui a segunda propriedade operatória. Então, vou aplicar aqui a segunda propriedade operatória e vou transformar esse logaritmo de 18 sobre 10 no logaritmo de 18 menos o logaritmo de 10. Aliás, esse último logaritmo eu sei que é um logaritmo exato, né? A gente já trabalhou com essa situação, né?
Se a base é 10 e o antilog é 10, eu sei que isso aqui vai dar 1, tá? Tá, professor, mas e o 18? Bom, o 18 eu vou fatorar, como eu fiz com o 12 no exercício anterior, certo? Vamos fatorar o 18. Então vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 vezes 3, certo? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Menos o logaritmo de 10. Depois eu vou substituir todos os logaritmos de uma vez só. Poderia já colocar um aqui, não tem problema, mas eu prefiro colocar tudo no final. Aí eu vou aplicar de novo aqui, ó, a primeira propriedade. Então, nesse exercício eu tive que usar duas propriedades, né? Eu vou usar a primeira propriedade e vou transformar, então, esse produto numa soma. Então, vai ficar o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 10. Tudo bem? Tá certo até aqui? Então veja como é importante você saber fazer esse tipo de exercício, né, para não errar numa prova, tá? Eu tive que primeiro transformar o número decimal numa fração, certo? Dividido por 10, apliquei a segunda propriedade. Aí eu fatorei o 18 e apliquei a primeira propriedade para separar os logs. Então, eu vou ter como resposta aqui 0,301 mais 0,477 mais 0,477 menos 1. Esta soma desses três valores dá 1,255, menos 1 vai dar 0,255. Tá certo? Então, eu consegui calcular o logaritmo de 1,8 também baseado no logaritmo de 2 e de 3. Só que aqui nesse exercício eu tive que usar duas propriedades operatórias, né? Eu tive que usar a segunda para me livrar do número decimal e tive que usar a primeira para transformar aquele produto numa soma. E aí cai nos logaritmos conhecidos. E também no logaritmo de 10, na base 10, que é um logaritmo exato, e aí ajuda a resolver uma série de exercícios envolvendo logaritmos, ok? Já na letra F, eu quero calcular o logaritmo da raiz quadrada de 8. Então, o que a gente não pode esquecer na letra F? Tem que me livrar dessa raiz, gente. Como é que eu vou me livrar? A gente não pode esquecer que quando não aparece o expoente aqui dentro, o expoente é 1, e quando não aparece o índice da raiz, o índice é 2, tá certo? Então, eu posso transformar essa raiz em um expoente fracionário. Vai ficar logaritmo de 8 elevado a 1 sobre 2. Tudo bem? Então, transformo a raiz num expoente fracionário. E aqui, você pode usar, de novo, a terceira propriedade operatória. E posso jogar esse 1 meio para frente. Então, vai ficar 1 meio que multiplica o logaritmo de 8. Tá certo? Ok. Esse 8, se você fatorar, você vai encontrar quem? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou aplicar de novo aqui, ó, a terceira propriedade operatória. Tá certo? E aí eu vou ter o que como resposta? Eu vou ter 3 sobre 2 vezes o logaritmo de 2. Agora sim eu posso substituir o logaritmo de 2 por 0,301. Tudo bem? 3 vezes 0,301 é 0,903 dividido por 2. Então, vai dar 0,9 por 2 é 4, 10 por 2 é 5 e o 3 por 2 é 1. Daí poderia colocar até mais uma casa depois da vírgula, mas pode arredondar sempre na terceira, então faria certo esse exercício. Ok? Então, a gente viu aqui a necessidade de conhecer as propriedades operatórias dos logaritmos, principalmente se o exercício for de logaritmos não exatos. Mas a gente precisa de alguns dados, né? Eu precisei de 2 logaritmos na base 10, o logaritmo de 2 e de 3, para conseguir, através das propriedades, achar esses 6 logaritmos diferentes, né, que a gente teve. Claro que se ele fornece dados do problema, esses dados vão ser usados em algum momento do problema.
Então é importante você entender isso. E se ele não me desse esses dados, nenhum desses exercícios seria possível sem o auxílio da calculadora. Tá? Então por isso que é importante as propriedades, porque esse modelo que eu fiz de exercício com vocês hoje é o modelo que mais aparece nas provas. Beleza? Então a gente vai continuar vendo nessas próximas aulas exercícios de aplicações dessas propriedades operatórias e já na próxima aula gravada também vamos ver a parte da regra de mudança de base e na sequência já também as equações logarítmicas. Como é que eu posso resolver um exercício com uma equação logarítmica? Tudo bem? Então, o que a gente já sabe de logaritmo que é importante? A aplicação da definição de logaritmos, que a gente viu na primeira aula, certo? As consequências da definição, aquele a elevado a log na base a de b, que é a mais importante, certo? E vimos também os sistemas mais usuais, base 10, quando não precisa colocar a base neperiana, beleza? Exercícios de aplicação da definição. E agora nós vimos hoje as propriedades operatórias, as 3 propriedades e as suas maneiras de trabalhar numa prova de vestibular, tá certo? E numa prova de PSS também. Tranquilo? Então a gente vai continuar resolvendo exercícios e depois a gente parte para a regra de mudança de base e para as equações logarítmicas. Então beleza, gente. Perguntas, postem aqui, né, embaixo do mural aqui da postagem da aula. Pode fazer perguntas que eu terei o maior prazer em respondê-las, principalmente nos horários de aula de vocês. Tá bom?